quando você está terminando o colégio, né? Você vai entrar numa faculdade, você achar a sua vocação é uma coisa muito difícil. Isso ainda é muito jovem para ter. Mas engraçado que eu, logo no começo, eu descobri que eu gostava de comunicação. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com propaganda já com 17 anos. Tem uma história engraçada que tinha uma série na televisão, Feiticeira. O marido dela era publicitário, trabalhava numa agência. E a gente, então, começou a entender um pouco como era uma agência ali, né? Quem assistia. E eu já soube de dois publicitários, o Ricardo Calamandré e o Ricardo Freire, que também falaram isso, que eles foram muito influenciados por essa série. Mas, enfim, então, logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a tentar achar um estágio é, em comunicação. Eu queria agência, mas eu também gostava de veículo, eu gostava muito de televisão, de rádio, de revista. Em primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, um estágio foi na TV Globo. Trabalhei um tempo lá, né, fui contratado lá, mas aí no departamento comercial, porque a Globo sempre foi muito forte comercialmente aqui, né? A produção era no Rio. Depois eu fui trabalhar na Bandeirantes, também no departamento comercial. Daí eu trabalhei numa produtora e em 2000, e daí eu fui trabalhar em atendimento na DPZ. E eu trabalhei muitos anos na DPZ, trabalhei em duas fases, deu 9 anos. E nessa época, o atendimento fazia muito planejamento. E eu fiz muito planejamento, eu gostava de planejamento. Em um período eu trabalhei pequeno, 2 anos na Talent, e a Talent tinha um planejamento forte do Júlio Ribeiro, e eu me dava muito bem com o Júlio Ribeiro. E o Júlio gostava muito do meu trabalho, porque eu tinha uma cabeça estratégica, vamos dizer assim. Bom, daí eu fui trabalhar na UMAP, quando o Marcelo Serpa, o Madeira e o Alexandre Gama foram lá em 1994, foram convidados para ser sócio. Eu fui o primeiro funcionário que eles contrataram nessa nova administração. E lá eu atendi e tive a oportunidade de fazer um trabalho bastante interessante, porque logo que eu cheguei, nós pegamos a conta da Audi, lançamos a Audi no Brasil, que foi muito interessante. Já no primeiro, ninguém sabia o que era a Audi, né? Era um carro que ninguém conhecia, e, e a gente lançou, né, para competir com Mercedes e BMW, duas marcas ícones de qualidade, luxo. E a gente foi muito interessante que no primeiro ano a gente conseguiu empatar o share, ou ganhar um pouco deles. Ah, tinha o Ayrton Senna que trouxe, né? Ele morreu um mês depois do lançamento. E o Leonardo Senna, irmão dele que tocava, foi um trabalho muito interessante de construção de marca. Em seguida, nós ganhamos também lá em 94 Havaianas. E Havaianas, na verdade, a Havaianas estava tão decadente, tão por baixo, que a conta que nós ganhamos era Samoa, que era um chinelo da Alpargatas para combater a Raider, que era um sucesso. A Havaianas veio no pacote, porque a Havaianas estava muito, custava $1, a Havaianas, imagina. Já tinha vendido bastante, estava caindo as vendas. E a gente decidiu fazer um trabalho com a Havaianas, um reposicionamento. E eu fiz o planejamento do reposicionamento de Havaianas, e fizemos também de Samoa, mas a campanha de Samoa e Samoa não foi para frente, e a Havaianas começou a criar musculatura, começou a crescer, e eu fiquei, além de fazer o planejamento, eu tomei conta da conta por quase 15 anos. Eu era atendimento, diretor da conta. E então talvez eu até tenha montado a MoMA por causa que eu fiquei um pouco conhecido no mercado como o cara que cuidava de Havaianas, que tinha feito planejamento de Havaianas, e Havaianas virou, né? Dizem que é o case mais estudado nas faculdades, pelas empresas, porque realmente e fiz outros cases importantes na UMAP. A Linhas Aéreas Gol tinha sido lançada por uma outra agência e tinha ido muito mal no primeiro ano, porque tinha sido um lançamento muito baseado em custo, né, que era low cost, e estava indo muito mal. E daí ela trocou de agência, foi para a UMAP, e a gente relançou praticamente depois de um ano. Só tinha 7 aviões a Gol, hoje tem mais de 120.
E a gente fez um reposicionamento muito bacana, mostrando que ela era mais barata por causa da tecnologia, porque ela tinha toda uma tecnologia, então ela poderia ser mais barata. Então, as pessoas entenderam, porque quando você fala que era só barato, as pessoas achavam que era vagabundo. Esse foi o mal da agência que fez o lançamento, e a gente falou, não, mas aí teve toda uma estratégia de planejamento, e foi muito sucesso. Outro sucesso que a gente fez lá na UMAP, que eu participei do planejamento e atendimento, foi Mizuno. Mizuno, a Alpargatas tinha a conta da Nike, a Alpargatas tinha o licenciamento da Nike e perdeu. E daí ela comprou a Mizuno, vendia 70 mil pares por ano, nada. E a gente fez um trabalho, o Mizuno virou a principal marca para corredor, running, e a gente chegou a vender quase 5 milhões de pares. Quer dizer, sair de 70 mil para 5 milhões de pares no ano foi uma loucura. O Mizuno foi um case muito importante que a gente fez. Enfim, então, assim, você fazer 4, 5 cases dessa importância que eu estou falando, era uma coisa, assim, e o planejamento sempre eu estava à frente, e no atendimento também. Hoje, o atendimento e o planejamento estão bem separados, mas alguns anos atrás, não. E como eu gostava também de fazer planejamento, eu acabava fazendo. A gente tinha até a Rita como diretora de planejamento na UMAP, um excelente planejamento. E fiz outros, mas eu sempre falo assim, na minha carreira aí de mais de 30 e poucos anos, 35 anos de atendimento, eu atendi mais de 60 empresas. Eu atendi muitos anos no Itaú, a Johnson Johnson, mas daí ali, sabe, eu acho que eu não fiz diferença no Itaú, acho que não fiz diferença na Johnson Johnson, na Boticário, enfim, atendi várias, Unilever, são empresas muito estruturadas que já vêm crescendo, mas eu estou contando algumas que a gente realmente fez a diferença e o planejamento estratégico foi. E daí, quando foi em 2008, final de 2008, começo de 2009, ou final de 2007, agora não lembro bem, eu fui convidado para ser sócio da Fallon, que era uma agência do grupo Publicis. A Fallon era uma agência criativa, conhecida, uma boutique, que estava no Brasil há alguns anos e não estava indo muito bem. E tinham 3 sócios, 2 saíram e ficaram o Eugênio Morrale e me convidaram para ser o homem de negócios, enfim, tocar a... E eu entrei lá, mas depois de um ano a Fallon perdeu a principal conta dela mundialmente, que era o Citibank, e ela desistiu de ficar no Brasil. E eu e o Eugênio, então, resolvemos continuar a, a agência com o nome de MoMA, né? E, e continuamos. Na verdade, começou como Morhale Meirelles. Morhale Meirelles, que era o sobrenome do Eugênio e meu. Mas passado um ano e meio, eu e ele nos desentendemos. Infelizmente, não deu certo a sociedade, ele acabou saindo, foi ser sócio da uma outra agência, e eu acabei mudando o nome da agência para MoMA. Isso foi em 2009, quer dizer, nós já estamos lá com 13 anos de agência. Na MoMA, a gente tem já alguns cases importantes. Eu estou falando de cases porque, como eu não sou de criação, eu não falo de peças, eu falo de cases. E eu acho que o case é importante porque o case é o business, é o negócio, é quando realmente a comunicação fez a diferença. E o que aconteceu foi que, na MoMA, a gente fez um trabalho muito bacana para a Kia. A Kia tinha umas vendas baseadas na besta, né? Aquela van que vendia muito, o pessoal fazia cachorro-quente, ele abria assim atrás e fazia cachorro-quente, enfim. E começaram a ter carros melhores, e a gente começou a fazer um trabalho bastante interessante, e saiu de 7 mil carros para 80 mil carros, né, num ano. Então, nós crescemos 11 vezes em um ano. Em um ano, não, em 2, 3 anos, mas enfim, saímos de 7 mil carros para 80 mil carros. Na verdade, né, uma agência de propaganda, esses cases todos que eu estou falando, os produtos eram muito bons, né? Não existe agência de propaganda que faça milagre, que o produto, né, falei de Havaianas, falei de Gol Linhas Aéreas, de Mizuno e outros, né?
E acontece com a Kia. A Kia tinha uma qualidade que foi crescendo cada vez mais. Nós também fizemos um trabalho muito bacana para a Mercedes Caminhões, né? Mercedes sempre foi líder no Brasil, mas ela andou perdendo a liderança porque acabou assim se afastando do consumidor e achando que o caminhão, né, Mercedes é a melhor engenharia do mundo, a melhor engenharia do mundo é alemã. E acabou se afastando um pouco, porque o consumidor achou que o caminhão estava não tão adequado às necessidades das estradas brasileiras. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, percebemos isso, e fizemos uma campanha que já está há 6 anos no ar, que é um sucesso, que é As Estradas Falam e a Mercedes-Benz Ouve. E a ideia era que a Mercedes-Benz começasse a ouvir e mudamos o produto, mudamos, porque o produto ele tem que ter três coisas, né? Ele tem que ter conforto, porque o caminhoneiro fica quase o dia inteiro lá, dorme lá. Ele tem que ter economia, porque cada centavo que ele economiza no diesel é lucro para ele. E tem que ter capacidade de carga, porque quanto mais ele carregar, né, tem um limite, tá mais, ele tem também mais lucro. E a gente fez uma campanha, então, mudando a parte de combustível, de economia, mudando a própria cabine, a gente foi escutando, e a Mercedes, que tinha perdido a liderança, voltou a ser primeiro lugar em vendas de caminhões no Brasil. Isso foi muito interessante também, e essa campanha fez muito sucesso, porque ela permeou uma campanha que foi para o RH, foi para a fábrica, foi para vendas, foi para suprimentos, todo mundo começou a falar Mercedes-Benz. As estradas falam, Mercedes-Benz ouve. Então, vamos ouvir as estradas. E todo mundo virou um grande tema da empresa toda. Muito interessante, eu nunca tinha visto uma campanha mudar a forma de uma empresa toda lidar. Enfim, então, essa é a ideia da minha carreira, tentar fazer a diferença com uma estratégia, né? Um planejamento estratégico forte, e depois a execução, que também é complicado, né? Porque não adianta o papel é lindo você planejar, mas depois de executar você tem todas as dificuldades de budget, eu falo que propaganda é uma obra de muitas mãos, né? Uma obra coletiva. Então não é fácil não é diferente de você escrever um livro que você escreve e acabou. E hoje a MoMA é uma agência que está bastante ligada na tecnologia, na Big Data, nos dados, que não poderia ser ao contrário, mas a gente não perdeu a nossa essência de estratégica e de criação, né? As agências de propaganda ainda, um dos principais qualidades que ela deve ter para entregar para o seu cliente é a criatividade, né? Isso mais para frente eu vou falar um pouco. O marketing cresceu muito a importância dele. Dentro das empresas, o marketing cresceu porque tudo é marketing nas empresas, né? A empresa, você pegar as empresas de tecnologia, ou as empresas de e-commerce, como Submarino, né? Pegar Mercado Livre, é uma empresa voltada ao marketing, né? Tudo é marketing. Por quê? Porque tudo é vendas, né? E se tudo é vendas... Então, é engraçado porque tem dois movimentos, eu acho. Eu acho que tudo é marketing, porque você tem que cada vez se mostrar mais, né? As redes sociais expõem mais as empresas, você tem que ter a sua vitrine está lá, né? Não existe hoje empresa que não tenha a sua rede social própria, tenha seu canal no YouTube, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro das empresas, como tudo é um pouco de marketing, o próprio departamento de marketing perdeu um pouco a força. É interessante isso, né? Eu acho que hoje algum o problema é que o marketing é um pouco que nem futebol, né? Todo mundo dá palpite, todo mundo pode falar, por que não faz assim, por que não faz assado? Então, eu sinto que numa reunião de diretoria, todo mundo dá palpite no marketing, porque o marketing é muito importante. Mas ninguém dá palpite no jurídico, né? Porque o jurídico, ninguém dá palpite quando o diretor
industrial fala, ou o diretor financeiro fala, ninguém dá palpite, investe aqui, compra aqui. Então, é interessante porque numa reunião de diretoria, a despeito do marketing hoje ser mais importante para as empresas, o marketing como departamento, como diretoria, ficou um pouco mais fragilizado. Eu sinto que as próprias verbas, né, diminuíram muito, porque antigamente, eu vi isso muito na minha vida, as vendas não estavam indo bem, o cara de marketing falava assim, deixa que eu vou fazer uma campanha e eu zero o estoque já. E gerava, vi isso na Alpargatas, com calça West Top, vi isso com carro. O cara fala assim, tá vendendo? Daqui, eu vou fazer uma campanha, uma pequena promoção, e zero. E um mês depois estava zerado. Então, existia uma causa-efeito muito forte entre vendas e marketing. Hoje o marketing está mais para imagem, está mais para... não existe um comprometimento forte do marketing com vendas. Não vendeu é porque a crise está ruim, porque o concorrente, porque... e se vendeu, porque a economia está quente, tá. Então, assim, o marketing é muito mais a longo prazo, a imagem, e que eu acho que isso prejudica um pouco a força do marketing dentro da empresa, a despeito de marketing ser uma coisa hoje maior nas empresas. Quer dizer, eu estou falando uma coisa aí um pouco que é controversa, mas é essa a ideia que eu tenho, entendeu? Eu sinto que numa reunião de diretoria, os outros diretores têm mais força que o marketing, né? O diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de comercial, diretor são da planta, da fábrica, e o marketing, porque o marketing todo mundo dá palpite. Mas por que você não fez? Mas esse filme não está tão bom. Não, mas por que você não, sabe? Então, enfim, mas o marketing, como eu te falei, a importância cresceu, né? Se pegar uma empresa qualquer dessas, né? Amazon, qualquer empresa, é uma empresa de marketing, né? Tudo bem que os produtos da Apple são ótimos, mas o marketing está explícito, como tudo que faz é marketing, né? Porque o marketing também é uma coisa muito complexa, né? Ele vai desde a embalagem, né? Não é só a campanha, mas, né, a história da embalagem da Apple, que é uma experiência, né? Quando você começa a abrir, né? Parece uma caixa de joia, ou as lojas, enfim. Por isso que eu falei, hoje tudo é marketing, né? A loja é marketing, a arquitetura é marketing, né? O logotipo é uma coisa muito... Então, o diretor de marketing perdeu esse poder porque é muito maior que ele. Todo mundo... isso que... Então, assim, da mesma forma que cresceu a importância, o marketing especialista perdeu um pouco, porque né, tudo entra marketing, né? Essa que é a verdade, porque a comunicação ficou hoje muito mais explícita, né? Hoje é obrigatório todo mundo mostrar a cara, né? E então acabou ficando uma coisa que todo mundo dá palpite. E quando todo mundo dá palpite, perde um pouco a força. Porque a gente vê tendências como, né, uma onda do mar, uma onda, depois outra onda. E não é assim. Tendências são conflitantes. Uma onda vem para cá, para cá. Eu sempre falo, nunca teve tanto uma tendência para comida saudável. E nunca surgiram tantas hamburguerias, né, hamburguerias aí, né, que são a princípio, comida não saudável, né? Então, assim, tendências são coisas que não são sempre iguais, elas são conflitantes. Elas como se fossem várias ondas. Eu cito vários, sempre. E a gente tem na cabeça a tendência a achar que uma tendência ela é só uma. Não, sempre tem uma tendência e tem isso a gente vê é, em qualquer área. Por isso que planejamento estratégico é uma coisa difícil, porque às vezes você fala uma coisa, mas está acontecendo ao contrário, tá, mas tem uma tendência. Então, assim, eu estou falando uma tendência no marketing que tem um conflito interno ruim. Tem uma coisa boa, mas tem uma coisa ruim. Difícil um pouco de explicar, mas era o que eu queria falar. Eu
de novo, acho que algumas coisas mudam muito e outras não. Nada muda, não vai tudo mudar e também não vai ficar tudo. Isso que é interessante. É muito difícil você separar o joio do trigo, até na nossa vida particular, porque às vezes a gente é conservador numa coisa e que não deve ser e é avançado noutra que também não deveria ser. Se você consegue ser sempre acertar o que você deve trocar e o que você deve conservar, você consegue acertar. Eu acho que no marketing tem algumas coisas que são importantes e que eu acho que a gente deve conservar. Eu sempre cito uma frase, mas é dos anos 60, e as pessoas não entendem. Eu cito em reunião, eu vejo que todo mundo olha assim, não entende. Uma frase muito simples, mas ela é muito profunda. Por acaso, hoje, na Folha de São Paulo, tem um cara citando isso e dando importância. É uma frase do McLuhan que fala o seguinte: o meio é a mensagem. E isso é definitivo, o meio é a mensagem. É, se você vê é, o Itaú fazer um anúncio pequenininho no jornal, você fica preocupado. Por que o Itaú está fazendo um anúncio pequeno? O Itaú faz uma página. Então, assim, o meio já é a mensagem, né? Quando você lança uma coisa grande, você vai fazer uma página dupla no jornal, você vai fazer um filme de 1 minuto, você vai fazer YouTube, você vai fazer Google, você faz um 360, você faz um multicanais, enfim. Agora, você não vai. Então, assim, o tamanho você já diz um pouco o que é comunicação. Então, outra coisa que eu acho importante é storytelling. As empresas têm que conversar com o seu consumidor, né? Eu falei de Havaianas conversava, aqueles comerciais, aqueles filmes que a gente passou muito. Ele era uma conversa, era um storytelling que tinha continuação. Você vai entendendo. Então, o storytelling é muito importante. E eu acho que ele está um pouco esquecido. Eu acho que a gente foi muito para um tecnicismo de performance, que eu acho que é importante, mas esquecemos um pouquinho o conteúdo. Fala-se muito em conteúdo, mas não se faz. Fala-se muito em storytelling, mas não se faz. Eu até brinco que a gente fala, dá muito exemplo, vai um cara que é um papa do marketing, Steve Jobs, se fala muito nele, mas não pratica o que ele faz. Por exemplo, o Steve Jobs, sabe quantas agências ele teve na vida dele inteira? Uma só. Ele nunca trocou de agência. Ele tinha uma agência, ela teve fusão e foi comprada lá em São Francisco, foi trocando, mas sempre a mesma agência. E quando ele saiu foi posto para fora da Apple, entrou aquele executivo da Pepsi que gostava da BBDO, ele deu a conta da BBDO. Quando o Steve Jobs voltou, ele tirou a conta da BBDO e deu para aquela agência antiga dele. Ele nunca trocou de agência. E aqui no Brasil tem-se uma mania de fazer concorrência um pouco acima do que eu acho saudável para as empresas. Entendeu? Então, assim, o Steve Jobs, tem a história do comercial dele, que é muito interessante. O primeiro comercial, ele era contra, que depois virou o comercial do século, do martelo. Ele era contra, mas ele foi convencido e foi um sucesso. O segundo comercial, ele era contra, mas falaram, pô, você era contra do outro, foi um sucesso. Eu falei, é verdade, pode fazer o segundo, que era aquele que o pessoal caindo no abismo. E daí foi um fracasso, quase que quebra a empresa. E você entendeu? E por causa disso, ele também soube relevar e falar. Então, assim, o sucesso e o fracasso é uma coisa muito complicada. Ninguém acerta 100%, ninguém erra 100%. Então, o que eu sinto é que hoje, voltando, está um tecnicismo muito grande de você, dos números, que é importante, a gente faz muito isso. Hoje eu tenho lá funcionários que eu nunca pensei que ia ter, como cientista de dados, engenheiros de dados, matemáticos. A gente tem muita gente técnica para fazer esses números, para fazer as análises, né? E os dados são a coisa mais importante, né? Já tem aquela coisa bastante surrada, que os dados são que nem petróleo, né? Tem que o petróleo ensina nada, ele tem que ser, como é que chama? Tem que ser apurado, os dados também brutos não são nada, uma coisa meio surrada de falar, mas enfim, é verdade. Então, eu acredito muito nos dados, estou investindo bastante lá, a gente
Mas eu acho que a gente não pode esquecer a parte da comunicação, é falar com ele, sabe? Porque ainda existe, o nome chama comunicação, né? É de se comunicar. Né? A gente perdeu a capacidade de se encontrar por causa da pandemia, né? Perdemos de se falar pessoalmente, né? É, eu tenho vários funcionários que eu nunca vi, clientes também, só falou assim como a gente. Daí você vai, ele é mais magro e mais alto do que você imaginava, ele é mais, né? Mais roxo, é diferente. Fala, nossa, nem por quê? Porque você não... E a comunicação aqui é boa, mas a comunicação, então assim, tem vários tipos de comunicação, né? A interpessoal, a comunicação de massa, mas todas são comunicações e requer um talento. O que quer dizer isso? Todo tipo de comunicação requer um talento. Talento para conversar. Um político que faz um discurso bom, que tem a capacidade de mobilizar a população, é um comunicador, né? Dizem que o Jânio era um comunicador incrível, para não falar de nenhum político da atual, tá? Carlos Lacerda disse que deixava a plateia eletrizada. Então, assim, o que é isso? É um dom da comunicação. Pois você tem a comunicação via né, teatro, né? Um bom diretor com um bom texto de teatro faz uma peça maravilhosa, né? Cinema, e assim você vai tendo toda comunicação tem que ter um talento para conseguir comunicar, porque tem filme ruim, tem peça ruim, tem discurso ruim. Esse talento precisa ser preservado. E eu acho que hoje as pessoas estão muito product oriented, ou seja, põe meu produto lá, está o suficiente. Não é o suficiente, sabe? Pôr o produto lá não é o suficiente. Você tem que ter um storytelling, você tem que conversar com. Então, a MoMA, a gente é muito cioso disso. A gente está investindo muito na parte de dados, na parte de performance, na parte de alcançar com o menor custo possível o maior número de pessoas, mas nós não esquecemos a comunicação, nós não esquecemos a criatividade, a persuasão. Comunicação, propaganda é persuasão. Eu preciso persuadir você que eu sou melhor que o meu concorrente, persuadir você a comprar. E a persuasão você não faz com um produto ali só, entendeu? O produto, coitado, ele não tem essa capacidade de por si só, sabe? Ele te convencer a você levar ele. Você tem que ter uma persuasão. Essa é a nossa. Então, a gente briga muito por isso e tem feito um trabalho bastante interessante. Bom, primeiro eu quero dizer que quando fui comunicado que eu fazia parte da Academia Brasileira de Marketing, eu fiquei muito orgulhoso. Isso está em destaque no meu currículo, na apresentação da agência quando fala de mim. Eu fiquei muito orgulhoso. E você vê que uma academia, né, ela, o prestígio dela é muito de quem faz parte. E eu vi lá quem fazia parte e fiquei muito orgulhoso, porque são os grandes nomes da propaganda, do marketing, da comunicação no Brasil. Eu fiquei muito orgulhoso, achei muito bacana e tenho muito orgulho e, como falei, ponho no meu currículo com destaque. Eu acho que a Pramac está fazendo um trabalho e é fundamental ela continuar fazendo, porque o nome do marketing, foi pego e ele é usado pejorativamente muito forte. Políticos, né, que usam marketing político, e muitas vezes o cara fala assim, fulano de tal é marqueteiro, né, no sentido que gosta de soltar uma lorota, né, então assim, e o marketing é uma coisa fundamental para a economia, né, o marketing é uma coisa fundamental para as vendas das empresas, empresas com bom marketing, eu trabalhei em várias empresas que têm marketing bem feito, e elas são empresas em destaque. Várias empresas que não investiram em marketing, mas tinham produtos ótimos, não tiveram a carreira e o sucesso de outros. O marketing é fundamental. A gente estava falando que ele perdeu um pouco a importância, perdeu e não perdeu, né? Ganhou como ao todo, mas perdeu como departamento. Eu acho que o marketing é fundamental para as empresas, porque ele é a grande
ele eu diria que ele é a grande vitamina das empresas, né? Ele é o grande, a empresa, ela fica, uma empresa, eu sempre falo, uma empresa sem marketing, tem várias que não investem em marketing, ela perde por ano 10%. Ela poderia ter crescido 10% a mais do que ela cresceu, tá? Não vou dizer que ela ia crescer 10% ela inteira, não. O que ela cresceu, põe aí mais 10, 15%, ela poderia ter crescido. Então, eu sempre falo, a empresa que faz marketing, ela dá um pulo sobre as suas concorrentes. E a Bramac tem esse papel de pôr o marketing onde ele deve estar, com a nobreza que ele deveria estar, que é o papel dela, da importância nas empresas, né? Porque o marketing está ligado a vendas, claro que tem que estar, e vendas, né? Hoje também vendas é uma coisa que o presidente da empresa sai para vender. Eu conheço vários presidentes de empresas que ele vai vender. Ele não, ele está preocupado com vendas e preocupado com o marketing que estão ali relacionados. Então, assim, eu acho fundamental, assim, pessoa do Madia, a importância dele, que ele teve a vida inteira. Outro dia eu estava falando dele, quando ele fazia fusões de agências ou fazia fusões de pessoas com agências. Enfim, eu acho fundamental e sempre que posso contribuir como agora e outras vezes eu contribuo, porque é uma entidade muito importante. E importante isso, ela não é uma entidade burocrática, ela não é uma entidade, no Brasil, associações sempre são coisas para... Não, ela é uma entidade que é, ela desafia a gente a ser melhor, ela desafia com informação, com coisas internacionais, isso é importante, quer dizer, ela não, eu tenho muita, no Brasil, muita associação, muito confederação, muita, eu não gosto, por quê? Porque acaba virando uma coisa para eles se protegerem. No Brasil, né, qualquer tipo de sindicato é para ajudar eles mesmos, eu sou contra. É, vou falar de outros setores, mas no esporte, você pega o esporte, é, toda hora tem escândalo, né? Que a Associação Brasileira de Natação não está ajudando a natação, está ajudando o presidente, a do tênis, a do judô, toda hora tem escândalos aí, né? Então eu sou muito receoso a esse tipo de... Mas não é o caso da academia. A academia é uma coisa, primeiro, é uma coisa, né, quase que independente, né? Ela é independente, mas ela não está nessa burocracia, ela está a fim de movimentar a informação, de desafiar, de mostrar o que está fazendo, o que não está fazendo, o que é bom, né? Entendeu? Os profissionais que estão fazendo um trabalho de excelência no marketing. Então, eu sou fã.